Boa noite a todos. Hoje é dia 73 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje mais um dia. Monday, ok? Agora são 20 horas e 17 minutos no horário de Brasília, dia 14 de 8 de 2026. Vamos lá. Bom, o conteúdo de hoje que eu quero falar é uma frase que eu escutei. Bom, que pegou forte. Vamos lá. Eu tava hoje de manhã, acordei, e aí eu tinha uma entrevista pra fazer, 5 horas da tarde. Então, chegou 5 horas da tarde, eu fiz a entrevista. No final da entrevista, eu fiquei meio receoso, eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir entregar esse resultado? Não era uma entrevista, era mais um desafio. Porém, é um desafio na área em que eu tenho um entendimento. Porém, talvez não tenha as habilidades o suficiente que uma pessoa que, bom, várias empresas, opera em uma empresa grande, talvez tenha. Porém, eu tenho um desafio. E aí acabou a conversa que eu tive com o cara. Eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir entregar? Eu tenho uma semana para fazer isso. Será que eu vou conseguir entregar resultado dentro dessa semana? Será que eu vou? Putz, e se der errado? E se talvez eu passar vergonha? E se eu tiver uma derrota, um fracasso? Sabe? Eu não quero que isso aconteça. Claro, eu quero que dê tudo certo. Mas, e se caso der tudo errado e eu fracassar? E aí então, eu tava passando assim, eu pensei assim, e eu vi um vídeo. Cara, eu fui entrar, eu peguei meu celular, eu entrei no YouTube, e assim que eu entrei no YouTube, a primeira coisa que eu vi era um vídeo que falava assim: até a morte, a derrota é psicológica. E aí então eu entrei nesse vídeo, tinha um contexto de uma história, né? É uma frase, de um contexto de uma história em um grande livro. Talvez de um autor não tão conhecido. Mas o que eu quero dizer é, eu falei, cara, eu vou levar isso para o meu conteúdo e vou mostrar que talvez que eu esteja vivendo isso, sabe? Mas que com certo tipo de mentalidade você talvez tenha outro tipo de olhar, sabe? Mesmo que as coisas dê certo ou mesmo que as coisas não dê tão certo, certo? Então pense algo que você quer tentar, mas você trava com medo de dar errado, de se sair mal. Voltando aqui ao conteúdo, talvez eu não tenha lembrado, eu fiquei um tempo fora, tá? Mas, voltando aqui, pensa algo que você quer tentar, mas que você talvez esteja travado, com medo de dar errado, de se sair mal, sabe? De passar vergonha, de não conseguir aquilo que você tanto deseja, sabe? Do resultado ser o oposto daquilo que você queria, entende? Então, antes mesmo de agir, sua mente já antecipa a derrota. Ela trata ela como se fosse definitiva. E se isso der errado? Isso vai dar errado se você ficar assim. Mas, bom, até o final do conteúdo eu explico por que isso acontece e como você pode mudar isso, tá? Então, você não está com medo de tentar, está com medo do com medo do significado que vai dar para a tentativa caso ele dê errado. Então, tá, eu vou fazer isso, e se der errado, é por causa disso, é por causa disso e disso e daquilo. Então, você já começa meio que a arrumar essas desculpas para os seus erros, para os seus fracassos, certo? Então, o que você está evitando tentar só por medo de uma derrota que talvez nem aconteça, sabe? O que você tem evitado ultimamente em sua vida? Que você olhe, cara, talvez isso não dê certo, mas e se der certo, sabe? É que é um negócio tão grande, tão extraordinário, e você parece tão pequeno, que você olha pra tudo aquilo e olha, e se der errado? Sabe, se der certo, muito bom, mas e se der errado? Então você fica só nesse,
dá errado, dá errado, dá errado. Então, você já entra com uma mentalidade, você já começa meio que perdendo. E quem começa perdendo, nunca sai ganhando. Entende? Então, basicamente isso, você tem que redefinir a forma que você olha para o que você vai fazer. Seja novo, seja algo que seja grande demais, talvez grande demais para você, o que você acredita. Talvez é grande demais para você agora, mas para você daqui a uma semana, daqui a um mês, não seja tão grande. Então, a mente trata qualquer resultado ruim possível como se fosse o fim da linha, quando, na prática, o pior cenário raramente é tão catastrófico quanto parece antes de agir. Então, no pior cenário, talvez não seja tão ruim, talvez não seja um fracasso tão grande quanto você imagina que vai ser, tão decepcionante, sabe? Nossa, vou decepcionar a pessoa, a pessoa que acreditou em mim. Será mesmo? Entende? Então, a derrota que você mais teme geralmente é a maior na sua cabeça, é maior na sua cabeça do que seria na realidade. Então, essa derrota que você talvez pense, imagine ou dê suposições do que pode acontecer, ela acaba sendo maior, mais vergonhosa, mais exposta do que é na realidade. Quando na realidade não existe derrota, existe aprendizados. E você pode tirar aprendizados. Então, eu tava pensando, e se eu não conseguir entregar o resultado? Cara, eu vou dar o meu máximo. Eu vou ter a maior disciplina que eu tenho, sabe? Eu vou ser muito ambicioso. Eu quero muito, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou me doar o máximo. Mas, na pior das hipóteses, se não der certo, pelo menos eu me entreguei, sabe? Eu entreguei aquilo que eu podia naquele momento. Isso não é uma derrota. É apenas um aprendizado. Então, quando eu vi essa frase, sabe? Parece que saiu o peso do corpo. Que eu tava, cara, eu preciso fazer dar certo. Eu preciso fazer dar certo. Tá. E se não der? No pior cenário, é apenas um aprendizado. Eu vou seguir tocando o barco, sabe? Ajustando a minha vela. Eu não controlo o vento, controlo a vela. E o que eu posso fazer? Posicionar a vela no lugar certo. E qual é o lugar certo? Bom, e aí você que tem que responder onde que fica o lugar certo da sua vela. E você sabe o que é. Então, existe uma diferença entre uma derrota física e derrota psicológica. No dia 45 que eu falei desse conteúdo de Viktor Frankl, né? Que é algo que, viveu isso no limite mais absoluto, mesmo em campo de concentração, sem controle sobre a própria sobrevivência. A última liberdade humana era era a escolha de atitude diante de sofrimento. Calma, quase fui agora nessa frase. Mas enfim, talvez você já não digo que você não pode mais, mas talvez você já esteja no seu fundo do poço. E o que você pode fazer? Talvez a única coisa que você pode fazer no momento é querer subir e não ficar cavando mais fundo, porque se você começar a cavar mais fundo, você vai mais fundo. É que nem a história de Viktor Frankl no campo de concentração. Bom, o medo. A única coisa que restou é ter coragem de enfrentar isso, sabe? De ter a atitude de enfrentar. Talvez seja isso que você tem que fazer. Então, quando você começar a executar, começar a fazer os projetos, a tirar o projeto da gaveta e executar, sabe? Talvez não seja tão ruim, ou talvez você descubra que você consegue ter uma facilidade em aprender aquela determinada área, aquela determinada, aquele know-how, sabe? Entende? Então, o pior que pode acontecer quando você não tenta, não é o fracasso. É você decidir que aquele fracasso te define para sempre. Sabe? É uma coisa que vai ficar remoendo na sua mente. Eu vi isso.
tem a história de um sargento do BOPE, chamado Kadar. Ele tem um canal no YouTube também. E aí ele fala que, cara, ele se formou no BOPE e ele conhece pessoas que ficou tipo 2, 3 dias. E essas pessoas que desistiram, e ele era o pior aluno, sabe? Ele tava sempre atrás, sempre em último. Porém, ele não desistiu, ele foi até o fim. Porém, teve pessoas que com 2, 3 dias de treinamento desistiu. E cara, passa 10 anos depois, aquele molequezinho que ficava em último, que ficava sempre em último, em último, em último, e continuou, sabe, acreditando, não desistiu, ele conseguiu vencer. E pessoas que tinham mais capacidade que ele, porém menos psicológicos, acabou desistindo, foi fraco. E sabe o que é o pior disso? Não é desistir, é que desistir não te traz nada de benefício. Não, sabe, você falar, putz, eu posso fazer isso, fazer errado, ou eu posso não fazer e não passar vergonha. Então, eu posso tentar executar isso, sabe? Aquele famoso, ou eu sumo e finjo que nada aconteceu e fico com essa vergonha por algum tempo que vai acabar passando, ou eu caio atirando. E entre fugir e cair atirando, 1000 vezes a segunda opção. Ele conta que essas pessoas que passaram, sabe, 2, 3 dias num curso e desistiram, 10 anos depois ele encontra essas mesmas pessoas e elas falam sempre a mesma coisa, sabe? Elas falam daquilo como um arrependimento, sabe? Como se aquilo fosse a pior decisão que ela tenha tomado. E vai ser só isso que vai restar se você desistir, sabe? Não baixe a cabeça pro mundo, pra sociedade, velho. Sabe? A vida vai bater em você, vai bater em todo mundo. Não é o que a vida faz, é a forma que você reage ao que ela faz. E quando eu digo a vida, eu digo tudo, tudo. Deus vai te colocar em lugares, em caminhos onde você vai ter que ser resistente, sabe? Você vai ter muita pressão, vai ter muito trabalho, porém você vai ter que ser resistente, sabe? Talvez você não seja o melhor, talvez você seja o pior de toda a turma, porém você vai ter que ter essa capacidade de não desistir, velho, sabe? Pensa, até a morte, a derrota é psicológica. Então pensa, em um curso onde tinha vários e várias pessoas capacitadas a fazer aquilo, e o cara menos capacitado foi lá e fez. Era pequeno, era ruim, não carregava nada, era frouxo, foi lá e fez, sabe? E mesmo que você se doe por completo, e na pior das hipóteses, aquilo dê errado, sabe? Ao menos você se doou, sabe? Você fez o seu máximo, sabe? Você não vai olhar pra trás e, cara, eu poderia ter feito mais. Porque não vai ter no mundo que seja tão ruim quanto essa de pensar, de imaginar que você poderia ter feito diferente. Isso eu vejo em história de pessoas, mas acima de tudo, eu vejo em mim. Isso já aconteceu comigo. Tem coisas que eu olho pra trás e penso que, cara, eu poderia ser diferente, eu poderia ter feito diferente, eu poderia, sabe, ter tomado a iniciativa, ter tido coragem de fazer aquilo. Por que que eu não fiz? Porque, e sabe, tem coisas que eu me questiono. E para mim não passar mais por esses questionamentos, hoje eu faço. Então, hoje eu faço, eu tenho que gravar, eu vou gravar. Eu tenho que estudar para ter um futuro melhor. Para ter um futuro melhor, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que trabalhar a noite inteira e de dia trabalhar virado, eu vou fazer isso, sabe? Não porque é mais pelo propósito do porquê eu quero chegar lá. Eu já falei disso nesse canal, sabe? Se você tem um porquê forte, o como é quase sempre inevitável você não resolver. Sabe, se você tem um porquê, o porquê eu quero isso, o porquê eu faço isso, é impossível você não chegar lá, velho. Sabe? Sabe, quanto mais forte é o seu porquê, mais fácil é o seu como. Não digo fácil, mas menos complexo. É algo que, sabe, se não vai, eu quero
eu vou ser próspero, eu vou viver uma vida em abundância. Por que eu vou viver isso? E aí eu tenho meus motivos. Então, cara, se não vai de um jeito, vai de outro, vai de outro. Alguma forma vai ter que ir, velho. Sabe? É inevitável. Não tem como eu não chegar lá. É impossível. Eu vou fazer curso, um curso tremendo assim de difícil. Pessoas passam o dia inteiro estudando isso. Não vou me vitimizar. Vou dar o meu máximo. Eu trabalho de dia e à tarde. Então, de noite, eu vou executar, sabe? Eu vou estudar o máximo que eu posso para esse curso. Eu vou aprender a potencializar minhas vendas na internet. Porém, eu preciso fazer isso após o trabalho. Então, eu vou fazer isso. No dia que eu tiver mais tranquilo, eu vou fazer isso. Mas não tem muito tempo. Então, tudo bem. Eu vou acordar 1 hora mais cedo e eu vou dormir 1 hora mais tarde. Eu vou ter pelo menos 2 horas. Mas eu durmo. Para de dar desculpa, velho. Porque o que eu mais vejo é pessoas dando desculpa pra tudo, porra. Sabe? Não seja frouxo, tenha coragem. Sabe? Até você chegar lá ao final da vida e der aquela pincelada e ver o seu quadro, como você pintou, como você gostaria de pintar aquele quadro, sabe? E como você gostaria, é a forma que você tem que pintar ele, é a forma que você tem que executar, fazer sua vida, sabe? Suas direções, para onde você está indo. Eu estou indo para cá, o que que eu preciso? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso subir degrau por degrau. Não é simplesmente eu vou estudar muito e do nada eu vou subir lá em cima. Não é. É degrau por degrau. Tudo é processo, tá? Então, cara, tenha coragem. Tenha coragem. Vai dar certo. Pensa nisso. Vai dar certo. E vai dar certo. Talvez não seja agora, mas vai dar certo, sabe? Acredita nisso. Tenha fé nessa crença. Acredite em si, tá? Então, você não está deixando o medo de uma derrota psicológica te impedir de simplesmente arriscar a derrota física, que é só um resultado, não é uma ameaça. Não é alguém, não faça isso. Não é alguém que tá, sabe, te empurrando assim, tipo, não faça isso. Cara, não, você não vai morrer se você der errado com isso. Mas eu vou passar vergonha, então dane-se, velho. Para de se preocupar com o que as pessoas pensam de você, sabe? Faz o que tem que ser feito. Vai passar vergonha. Mas eu não quero andar de... Cara, faz o que tem que ser feito. O que que precisa para você chegar no próximo nível? Você precisa se dedicar agora, ter ambição, ter força de vontade. Tenha, sabe? Não existe derrota, velho. Derrota é pra quem desistiu antes de começar. Pessoas que começaram, que tentaram, que fizeram, deram o seu máximo e não deu certo. Essa pessoa não deu errado. E o que que ela deu? Bom, ela tentou, tentou, tentou e não deu certo. Tudo bem. Mas ao menos ela tem em mente de que ela deu o seu máximo. Isso já basta. Não importa se você é um vencedor ou um perdedor no final da vida. É sobre se você deu o seu máximo. Mas escuta só o que eu tô te falando. Se você se doar, se você der o seu máximo, sabe? Cara, eu vou dar o meu 100%, eu vou fazer tudo o que é possível e até o impossível pra conseguir isso. Eu digo que é quase impossível, sabe? Se você tem fé em Deus, se você tem fé na sua crença, é quase impossível. É impossível, eu não digo que é quase, é impossível você não conseguir o que você quer, sabe? Então, eu quero uma vida próspera, uma vida que, pô, ninguém acredita. Dane-se que se ninguém acredita. É essa vida que você quer? É ela que você vai perseguir. Você vai falar como pessoas que já estão lá. Você vai agir como elas, você vai se comportar como elas, você vai falar com elas, você vai em lugares onde elas estão, você vai se conectar com esse ambiente. Tenha coragem, você vai conseguir, cara, vai conseguir. Não tenha dúvidas, tenha fé, tenha fé. Porque Deus não escreve a sua trajetória em linha reta, Ele escreve por linhas tortas, né? Entre altos e baixos, adversidades da vida. E são elas que fazem você dar valor a tudo lá na frente. A você chegar lá na frente e não ver, foi fácil demais. Nossa, eu poderia fazer isso 1 milhão de... Não, é você chegar lá e ver que
a casa que você mora, a estrutura que você deu para suas próximas gerações, sabe? Ver tudo aquilo e dar valor a isso, que você se dedicou muito, sabe? Talvez você não tenha vindo de uma família rica, mas que uma família rica venha de você. Então você olhe para tudo isso, cara, e saiba que você não, sabe? Você não veio de uma estrutura como seus filhos vão vir, mas que, cara, você trabalhou tanto, você doou tanto pra dar toda essa estrutura pra eles, sabe? Para suas próximas gerações. É o legado que você deixa, cara. Então, cara, tenha fé nas suas crenças e pensa, não existe derrota até o fim, sabe? Até o fim da sua vida não existe derrota. Existe adversidade, existe momentos de aprendizados. Pensa nisso, cara, não existe derrota, você vai conseguir chegar lá, certo? Você não vai morrer se der errado, só vai descobrir se vai deixar isso te definir ou não. Então, o pior ou melhor de tudo isso é você saber que, bom, talvez tal coisa não deu certo, talvez não era pra dar certo. Eu me doei o meu máximo, eu fiz o que pude. E por que que não deu certo? Tudo bem, eu vou seguir minha vida, sabe? Sem olhar mais pra isso. Porque isso é uma fase onde eu fiz o que eu pude, eu me dediquei, eu fiz o meu 100%, o meu 200%, eu fiz o que podia. E por que que eu não consegui? Então tá tudo certo, sabe? Você toca a sua vida, cara. É basicamente isso. Então, se o pior resultado possível ainda existisse, ainda deixasse intacta a parte mais importante de você, o que você tentaria hoje? Boa. Então, permita-se tentar sabendo que o resultado ruim, se vier, é só fato. O significado que você dá a ele, a escolha sua, feita depois, não antes. É o que você vai fazer depois e não antes. Então, tá, eu tenho esse desafio de uma semana. Eu vou me dedicar muito, eu vou fazer o que eu posso. Mas, se por acaso chegar no final e talvez eu não, na pior das hipóteses, eu não conseguir entregar um resultado que seja esperado, um resultado que eu, sabe, consiga alguma coisa boa, sim, sabe? É passar nesse desafio, eu diria. Se por acaso eu não me sair bem, ao menos eu dei o meu melhor, cara, sabe? E eu vou seguir, e eu vou tomar isso de aprendizado. Se é uma suposição daquilo que talvez não é. Se caso acontecer, não vai acontecer. Eu vou me dedicar ao máximo. E se não for agora, esse se não for agora, na próxima vai ser. E na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Eu não vou desistir, velho. Sabe? Eu não vou desistir. É como eu falei no meu e-book. Quem tenta 100 vezes tem 100 chances de acertar. Quem desiste na primeira nunca teve chance de verdade. Tá? Então, antes de travar por medo, pergunte: mesmo no pior cenário, eu preciso deixar isso me definir? Isso define quem eu sou? Será mesmo que eu sou um desistente, um fracassado? Será mesmo que eu não sou tão capacitado assim? Ou será que eu apenas não tenho a experiência correta de uma pessoa nessa área para poder tomar essa vaga, para mim poder abrir meu negócio de novo, para mim tentar de novo, sabe? Pensa nisso. E lembre-se, até a morte, a derrota é psicológica. Então, nenhuma tentativa sua precisa ser o fim de nada. E não vai ser, não é o fim da estrada. Levanta a cabeça que você vai conseguir e vai dar certo. Acredite em si mesmo, cara. Acredite. Então, o que você vai tentar hoje, sabendo que só você decide o que a derrota, se ela vier, o que ela significa. Ela significa uma derrota ou ela significa um aprendizado? Olha o outro lado da vida, cara, sabe? Tem muitas coisas boas que você pode olhar e tirar proveitos de coisas que talvez você não acredite tanto que aquilo seja, putz, era uma... Não, ninguém tem um fracasso. As pessoas que realmente fracassam são aquelas pessoas que desistem porque são covardes. Não seja esse tipo de gente, sabe? Ao menos vá lá e faz, dá o seu melhor,
sabe? Se doa por completo, sabe? Se dedica, sabe? Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que deixar de fazer algo aqui, algo ali. Infelizmente, não conseguimos dar prioridade a tudo. Não existe uma balança onde dá para equilibrar a vida inteira, tá? Vai chegar um momento, e que principalmente se você é jovem, assim como eu, aproveita a sua juventude, se dedica ao máximo ao trabalho, cara. Trabalho, trabalho, trabalho. Não tô falando apenas de trabalhar duro. Tô falando de trabalhar de forma inteligente, estudar, trabalhar, 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 sabe? Aplicar seus conhecimentos de forma inteligente. Não de você trabalhar 18 horas, porque senão, pô, sabe? Mas de você saber quais são os seus gargalos, aquilo que, sabe, pode destacar, fazer com que você se destaque. É basicamente isso, tá? Então, eu espero que com esse conteúdo você tenha tirado algo de positivo, que possa identificar quais são os seus gargalos, tá? Quais são essas coisas, mas enfim, isso é conteúdo para outro dia. Tá, agora são 20 horas e 50 minutos no horário de Brasília, dia 14/8/2026. Bom, esse foi mais um dia do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje foi o dia 73. Eu espero que, bom, enfim, até amanhã, tenha uma ótima noite. Hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado, vou gravar à tarde, provavelmente. Tenha uma ótima noite, um bom final de semana e até amanhã.